Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, obrigado por todos estarem aqui com a gente. E hoje vamos lançar um novo livro, que eu acho que é um livro que tem, eu posso dizer, e é até uma brincadeira com a autora, mas é aquela música, eu acho que é do Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, que é o livro da Gisela Cola, que é Entre Universos. A gente a- a- hoje a gente está fazendo a nossa campanha, né, de lançamento. Hoje a gente tem uma pré-venda acontecendo no escritoresbrasileiros.com.br e a gente vai falar hoje um pouco com a autora. Eu até coloquei aqui o livro está com frete grátis para todo mundo que quiser, né, comprar o livro na internet, lá no nosso site, que é o escritoresbrasileirosreforçando.com.br, que aí todos entrem. E vamos esperar a Gisela entrar com a gente aqui agora para a gente bater um papo com ela, né? Eu acho que, modéstia à parte, acho que a capa ficou bem legal. A história é uma história não é distópica, mas é um romance, né? E que onde tem vou ler aqui um pedaço da sinopse do livro para vocês, que a Ana enfrenta uma das maiores dores que pode imaginar, a perda de seu único filho. Só que diante desse fato, no momento em que as suas forças estão se esgotando, ela está prestes a desistir. Algo acontece em sua vida e muda a sua perspectiva. O peso desse acontecimento e seus sentimentos se manifestam, sobretudo, em um novo jeito de ver o mundo. E esse livro tem uma coisa, a Gisela, né, ela até colocou aqui, ela nasceu em 25 de dezembro, o mesmo dia do meu pai, de 1977, que é o mesmo ano que eu, em Vitória, Espírito Santo. A gente já tem umas ligações assim, ela é capricorniana, né? Começou a sua carreira como professora universitária, na mesma faculdade que se graduou. É psicopedagoga com especialização em neurociência. Acumula anos de experiência na área educacional, trabalhando como professora e coordenadora. Ao longo de sua carreira, também atuou como gerente e executiva de empresas multinacionais. É muito legal a história da Gisela. É que. Ah, ela entrou aqui, ó. É que a gente já começou a fazer esse livro faz um tempo. Gente, boa noite. Gisela, vou te colocar aqui agora para. Não estou aqui. Achei. Ah, tem vários colas aqui, ó. Quase coloquei a Gui Cola aqui. Gisela, Gisela, seja bem-vinda à nossa live de lançamento. Não deu certo? Vamos lá tentar de novo. Eu a convidei, mas não deu certo. Tem aqui o Marcelo, que queria participar, e a Alves, Antônio Martins também, a Antonieta Alves Martins, mas é a, é a Gisela que eu queria convidar aqui. Tem outra Gui Cola, que deve ser possivelmente irmã da Gisela. Gisela, você tem que aceitar aí o meu convite para você entrar. Você vai lá, deve estar aparecendo aí um convitinho para você, e aí você entra. Eu tô querendo aqui. Opa, vamos ver aqui. A autora não pode participar. Peraí, vamos tentar novamente. Porque às vezes acontece esse tipo de coisa, gente, mas com muita. Às vezes são os nossos sistemas. Oi, Inês Sato, tudo bem com você? Obrigado, Cida Chagas, Alessandra Custódio, Susan, Michele, Gui Cola, opa, vamos ver. Nair, opa, convidado. Vamos ver se ela entra agora aqui. Deu certo, Guizila? Você já está convidado. É só você aceitar aí a nossa solicitação. Que aí você entra na.
aqui junto comigo. Enquanto isso, vou aqui dando um oizinho para leitor de Sartre. Opa, ó, pronto. A Gisela entrou novamente. Vou colocar. Opa, legal. Agora vai dar certo, Gisela. Agora Pronto. tudo Olá, bem? Gisela, como vai você? Que Tudo. bom, hein? Conseguimos, né? Chegamos, você viu a música que eu coloquei para você? Queria ter uma musiquinha Vi. aqui. Adorei, adorei. Bom ter uma trilha sonora, né? Nessa caminhada tem uma história, né, Gisela? E eu Tem. acho que, mas agora que eu acho que eu queria que você, cadê o seu livro? Que eu quero vê-lo. Tá aqui. Vitor, Ah, mais para cima pra gente ver. Ah, legal. E aí, Gisela, eu queria que você começasse, desse um oi para todo mundo aí primeiro, né? E que você começasse contando um pouquinho da história do livro. Eu vou dar uma revertida. Eu sei que você recebeu um roteiro para falar comigo hoje, mas você sabe que eu subverto algumas coisas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da história do livro e aí a gente começasse a falar sobre outras coisas, sobre como é que surgiu a história, o que que aconteceu, como é que foi tudo isso. Como é que foi essa tua jornada para a gente chegar nesse livraço que está aí e está indo aí para a mão de muita gente. então, boa noite a todos. Muita satisfação que eu estou aqui hoje. E você mandou o roteiro mesmo, eu sou muito certinha, eu gosto de seguir tudo à risca. Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre a história do livro, tomando cuidado para não dar nenhum spoiler, né? Claro. A história conta a trajetória da Ana, né, que perde o filho, e ela tem que lidar com essa perda, né, com esse sentimento. E só que ela percebe que ao longo da trajetória dela, que ela já não estava bem, mesmo antes disso acontecer. E ela descobre que a felicidade é algo que a gente precisa conquistar todos os dias, né? E que afeta também as pessoas que estão ao nosso redor. E diante desse fato, ela, tomar cuidado para não falar muito, ela fica presa entre universos e acredito que o final também, que é bem surpreendente, que toda vez que eu leio eu choro, então eu gosto. É verdade. Nós choramos aqui, eu e a Rafaela. Eu queria, depois que a Rafaela estivesse aqui falando, comentando também, que eu acho que fez parte muito aí desse, dessa transformação, né, Gisela? Eu acho que é fantástico. E você estava falando sobre isso, e que esse teu livro é dedicado, né, para uma pessoa, que eu acho que vale a pena, né? Que falar que tem uma dedicatória especial desse livro, tem um motivo por que ele surgiu. Sim, com certeza. Essa questão, na verdade, da perda de um filho, né, é algo que sempre me preocupou, que sempre me fez refletir. Mas essa questão do luto, né? Eu tive uma mentora que foi muito especial para mim, que é a Connie Turner, que acho que, assim, antes de acontecer o que aconteceu, a gente sabe aquelas pessoas que você assim, consegue se entender só olhando. Então, a gente Legal. se olhava e às vezes não precisava falar nada, né? Foi uma perda muito, muito brusca, muito repentina, e me pegou de surpresa e me fez querer, assim, me aprofundar mais nisso, né, Tagore? Recentemente eu li um livro de Fernando Sabino, que eu achei muito interessante a frase que ele citou, ele citou: eu escrevo sobre o que eu não sei na esperança de vir a saber. Então, acho que isso despertou a minha curiosidade e eu pesquisei, fui a fundo Fantástico. e dediquei essa obra a ela, que foi, né, que foi tão importante para mim, para minha carreira. Que legal. E é engraçado, né, que você começou, e é um livro que traz essa coisa, né, da perda, etc. E antes, a gente começou antes da pandemia, né? Sim, foi um pouco antes, uns 3, 4 meses antes. É. E aí o que eu acho interessante, que dentro desse todo esse processo, é que veio se transformando, né? O livro veio se transformando e eu acho que você criou uma jornada aí, né? Porque o livro veio de uma forma para você, porque, né, gente, eu vou dar um spoiler, porque a Guisa, ela escreve pra caramba, é uma máquina, mais do que uma máquina, é uma impressora de escrever, então ela
a Rafa fez umas críticas para ela e ela, sei lá, em 3, 4 dias já tinha escrito 100 páginas a mais. Eu falei, gente, mas ou ela cortou o livro, eu não entendi como é que você escreveu aquele tanto. Mas eu acho que veio um fluxo, né, Gisela, esse livro, um fluxo muito forte com você. Eu acho que você estava muito dentro aí, né, essa tua história estava muito dentro, estava até, vamos falar assim, represada. Sim. Eu sou uma pessoa que eu aceito bem, né, o feedback. Mas quando a primeira assisti uma live de vocês que vocês disseram que quando o autor ele escreve um livro, ele chega com um livro na editora e acha que o livro está pronto, né? Então acho que esse era o meu sentimento. Quando eu procurei vocês, eu falei, o livro está pronto. E a gente acaba percebendo que não está nem no começo, né? Que as dicas que vocês dão são fundamentais. A Rafa aí, mas eu confesso que quando eu recebi o primeiro retorno, né? Eu fiquei um pouco chateada. Eu falei, puxa, mas não estava pronto o livro? Mas aí depois eu refleti, né? Uns 2 dias. Eu falei, gente, tem razão em tudo que ela colocou. E aí eu peguei as ideias, né? O que você falou. Sentei e falei, não, vou arregaçar as mangas e vou transformar. E no final, eu falei, gente, eu achava que naquele momento o livro estava pronto. E não estava nem na metade, né? Ô, Gisela, você quase me faz chorar de tanta emoção de escutar uma coisa dessa. É isso mesmo. Porque o que acontece? Eu acho que é uma das nossas das funções, né, principalmente da editora, né, de dar esse feedback. E às vezes esse feedback pode não ser bem aceito, mas assim, às vezes pode ser por exemplo, eu sou um cara preconceituoso, vamos dizer assim. Eu tenho os meus gostos, eu tenho minhas formas de ver como deveria ser. Obviamente, a gente aqui tem um equilíbrio para ser nem tanto o autor, nem tanto a gente. A gente achar aquele caminho do meio, né? E eu acho que o seu livro ficou nisso. Ele realmente está uma coisa. Ele ganhou mais páginas, né? Ganhou mais páginas, ficou mais robusto, e até ficou mais bonito, né? Porque a gente vem num processo de criar capa, né? Foi num processo que foi super legal. Eu achei assim, foi a 6 mãos, né? Foi eu, você, a Rafa, a gente, todo mundo colocando. E eu acho que aquele mostra um detalhezinho da lombada, que tem um detalhe, né? Se as pessoas verem, eu não sei se vai dar para ver, mas tem essa flor, né? Que tem um significado, né, especial para a história do livro. Porque se você pegar a frente do livro, uma capa, mostra, Gisela, se você mostrar, é uma capa assim já super, para mim, enigmática, né? Que traz, né, claro, obviamente dá para ver que é uma mulher, mas ela traz para mim traz muita curiosidade, né? Ela está morta, ela está sonhando, ela está o quê, né? Que universo é esse que ela está flutuando, né? Que universo é esse que ela está vivendo ali? E ela traz para mim, né? Eu acho que a gente nas nossas conversas de bolar a capa veio isso. A capa. É um tema tão difícil, né, de se lidar, né, até agora. Que eu acho que o que eu me aprofundei também em relação a isso é que a gente tem que ter muito respeito, né, quando a gente lida com uma pessoa que está passando por esse processo, porque a gente às vezes não entende. Então, acho que cada pessoa lida com isso de uma forma diferente. Então, as pessoas precisam conversar, as outras ficam mais quietas, as outras parece que estão bem, mas a pessoa está por dentro, né, despedaçada. Então, eu acho que isso também me fez entender, né, o respeito que você precisa ter com a pessoa que passa por um processo desse. Legal. Ô, Gisela, uma coisa que eu queria, né, e tem aqui no nosso roteiro, para eu te perguntar, mas que eu acho interessante, é que você já tinha escrito outros livros, né? Sim. Você já tinha escrito outros livros. Se você tiver ele aí, mostra pra gente, que eu acho que vale a pena, eu acho que, né? E, são vários, né? Que eu até separei aqui para vocês verem. Ó. São 8, né? São 8 livros, Infantis. São todos infantis, porque você também, eu entendo que isso faz parte de uma legal. Então, E como aí... é que isso, tá, agora?
desde pequena, eu gosto de escrever, né? Escrevo diário, caderno de poesia. Até meu marido está aqui do lado. Eu tenho um armário aqui em casa lotado de diário, de caderno. E ele fica doido para se livrar dos diários, sabe? Que dá amor. Eu fui inventar um monte de coisa. Eu falo, não, deixa isso aí. Quem sabe você não vira um livro, né? Com esse material aí, daqui a pouco. Super. Então, mas eu acho que depois que meus filhos nasceram, é que acho que essa vontade ficou mais aguçada, assim, dentro de mim, sabe? Porque aí tinha os momentos da leitura, quando eles iam dormir, eu contava as histórias. E era interessante porque não era só eu que contava a história, né? Eu começava a história e eles completavam, né, as histórias. E o primeiro livro que eu escrevi, vou até falar que a Gisela está ouvindo aí, você falou lá, Gicola, é a minha filha. A ideia Ah, que legal. que é esse livro aqui, que é As Aventuras de Dragões, que foi ela que começou a história, ela que teve a ideia, né? Então, às Ah, que vezes ela legal. fala, ai, mãe, você nunca falou que te dei a ideia. Eu falei, então pode deixar que eu vou ter a oportunidade uma hora e vou falar, vou mencionar. Então, aí a gente ia contando essas histórias e eu percebia, gente, mas isso está muito bom, vamos escrever isso. E sempre com a participação deles. Então, era muito gostoso. Fantástico. Muito. E é interessante, né? Porque, na verdade, esse teu processo criativo, uma parte, dizem, quem nasce nesse seu mês, tem essa mania, quando é criativo, de guardar tudo, porque pode usar para alguma coisa no futuro, não deixa jogar nada fora. Exatamente. Dizem, né? Dizem. Isso é o que dizem. Mas eu acho que isso. Mas esse teu processo criativo, por exemplo, você tem horário para escrever? Porque um monte de gente acha que tem vários tipos de escritor. Tem aquele escritor que acorda 4 horas da manhã com a ideia na cabeça e começa a escrever. Tá, 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 tá. Você tem um horário? Como é que é essa tua vida de escritora? Então, eu acordo também, às vezes, acordo, lembro de alguma coisa, ainda mais no processo desse livro, né, Entre o Universo, porque é o que você falou. Esse livro, na verdade, eu tive a ideia do começo, de como ele seria desenvolvido, né, que são aquelas quebras temporais, que a Rafa até cita na quarta capa, que eu queria fazer dessa forma, que eu acho muito interessante, né, quando tem isso, acho que instiga a curiosidade, né? Traz um suspense, um mistério à história. E o final. Então, na minha cabeça já veio o começo, como eu queria fazer, e o final. Então, eu fui desenvolvendo a história. Então, mesmo depois de ter entregue a história para vocês, quando eu recebi o primeiro feedback, eu, às vezes, lembrando, eu acordava no meio da noite e falava, gente do céu, é isso. Né? E anotava, e aí do outro dia eu desenvolvia. Mas se eu não anotar, eu acabo esquecendo. Tem que anotar na hora. Então é basicamente assim. Essa é uma inspiração que tem que vir, tem que sair, né? Eu também eu acho super interessante. E como é que você consegue escrever tendo que cuidar de marido, tendo que cuidar de 2 filhas e trabalhando? Como é que você faz isso? Que um monte de gente que fala, mas eu não consigo produzir, mas me atrapalha. Como é que é isso? Então, aqui em casa eu já tenho, os meus são adolescentes, né? Então eles não querem mais saber, não. Eu que fico puxando para poder eles virem para mim, porque agora já estão mais afastados, né? Mas eu tenho, nos finais de semana, tá, agora, eu acordo muito cedo. Então, acho que não era assim, não. Acho que agora, depois de velha, que eu fiquei assim. Acordo cedo mesmo. Depois de velha nada, hein? 7 horas eu tô de pé. E eles acordam tarde, final de semana. Eles acordam bem tarde. Então eu tenho esse período aí da manhã para escrever, para ler. Eu gosto muito também, Tagore, de ler livro didático também. Por exemplo, eu tenho 3 graduações e 2 pós-graduações. Eu gosto muito de estudar. Né? Agora até acabei passando um processo seletivo de um mestrado, né? Que é um grande sonho que eu tenho, da Católica de Brasília, mestrado em psicologia. Então, eu gosto também muito de estudar. E eu aproveito esse tempo aí do final de semana de manhã para dedicar só a mim. Que legal. E aí, né, dentro desse teu mundo, mas, por exemplo, da literatura, o que te inspira? O que você gosta? Você lê, por exemplo, você escreve aquilo que você lê ou você escreve aquilo que você não lê? Porque tem gente que faz isso. Tem gente que escreve poesia, mas não lê tanta poesia, gosta mais de romance.
Sabe essas coisas? Como é que é esse teu gosto Eu literário? leio de tudo. Eu acabei de ler agora um livro de Fernando Sabino, Martinho Seco, e agora eu estou lendo um romance, que é O Jogo, não sei se você já ouviu falar, de Ellie Kennedy. Então, eu gosto de escrever sobre o que eu gosto mesmo, sabe? Eu acho que tem que seguir essa linha aí. Mas eu tenho um gosto variado. Então, até se eu pudesse escrever mais para frente, eu gostaria de escrever alguma coisa mais voltada para a área didática. Alguma coisa, por exemplo, esse mestrado que eu vou fazer é com foco na educação inclusiva, né? É voltado para as dificuldades, transtornos específicos de aprendizagem. Então, eu já comprei vários livros, eu pesquiso, quando eu tenho curiosidade sobre alguma coisa, né? Eu preciso ter curiosidade para poder me aprofundar sobre o tema. Acho que é isso. Isa, mas e esse salto, por exemplo, do livro infantil? Você achou difícil de escrever, sair do livro infantil para vamos dizer, para ir sair para um romance? Porque o teu romance pode ser jovem adulto, pode ser adulto, né? Porque eu acho que pega os dois, né? Pega essa faixa etária, assim. Não tem. Eu acho que é de, sei lá, 12 para cima já lê fácil o seu livro, né? E você achou difícil? Eu achei, primeiro porque o livro infantil é menor, né? Você consegue ler várias vezes. Esse livro, esse que saiu agora, ele exigiu de mim, acho que um processo de resiliência, de dedicação. E eu não queria que ficasse de qualquer jeito, né? Eu acho que vocês viram lá, né? Eu sou bem perfeccionista em relação às minhas coisas. E vocês, eu ouvi também uma frase de vocês também, que vocês dizem que o que é escrito sem esforço, em geral, é lido sem prazer. Então, é verdade. Eu acho que eu achei bem diferente, porque esse processo de edição demorou mais do que eu imaginava, né? Mas é claro que com as dicas de vocês, mas também uma exigência minha. Eu queria que tivesse do jeito que eu achava que realmente deveria estar. Então, acho que realmente foi bem diferente. Isla, e aí você entra no processo, né? Na verdade, hoje eu li uma frase, não sei sobre o processo, né? Que na verdade, cara, que droga, perdi a frase que você falou, que é esse processo que é muito interessante. Eu gosto de dizer que o livro tem sua hora para nascer, né? Às vezes, autores, eles querem fazer o lançamento no dia do aniversário dele. E aí corre, se atabalhoa todo, porque tem que fazer o negócio. E eu acho que aí você deu lição, que você deixou a coisa acontecer no momento que tinha que acontecer, né? E aí a gente, olha, live sem um cachorro latindo, ou um gato miando, não é live. Não é live de pandemia, entendeu? Adorei a minha aqui. Daqui a pouco o meu vai fazer coro com o seu. Então não preocupa. Você olhou pro lado e falou, ai meu Deus, o cachorro, mas é normal. Daqui a pouco passa um gato aí andando com o rabo assim e tal. Tem um gato também. Tem um gato e um cachorro. Hein, Gisela, mas o processo, né? Por exemplo, você achou ele mais... É que você falou que você é muito perfeccionista e isso já dá para as pessoas imaginarem, né? O que aconteceu, né? Muitas idas e vindas dos originais, né? E a Rafa me falou, Gisela, isso é bem comum, porque cada vez que você lê, você vai querer mudar alguma coisa, né? Agora, por exemplo, esse final de semana eu li de novo e já tem umas 3 coisas que eu gostaria de mudar, mas não posso mais aqui. Adorei. Não tem jeito, né? Você está em um constante processo de melhoria. Você citou isso mesmo na nossa última reunião. Pode ser que daqui a 2 anos eu leia e pense, nossa, eu poderia ter feito de uma outra forma. Então, a gente está em constante processo de melhoria, né? De atualização. A gente estava conversando por isso, porque, por exemplo, eu acho que no seu livro, essa sensação, acho que você não vai ter tanto de olhar para o seu livro e falar, ah, mas aquela Gisela, ela não existe mais, eu não escreveria mais desse jeito. Por quê? Eu acho que foi se você tivesse feito uma coisa muito atabalhadamente correndo, você sentiria uma insegurança. Eu, por exemplo, eu sinto toda a segurança de falar para todo mundo que está aqui que esse livro está fantástico. Esse livro está redondo, ele não tem furo. Agora, ele leu esse final de semana e adorou. Primeira vez que ele leu. Caramba, então ele é
Depois a gente coloca ele aí na live para falar, né? Porque Opa, eu falei, ué, Gisela, como é que você conseguiu esconder isso do teu marido esse tempo todo? consegui, Né? porque eu não queria que ele lesse qualquer coisa, né? Ele tinha que ler o livro. Cara, olha, ele é. Eu não me aguentaria. Eu não me aguentaria. Eu já teria roubado o original, já teria entrado no teu e-mail, pegado, baixado e lido. Falava, não tô sabendo de nada, não tô sabendo de nada, mas eu já teria lido. É verdade. Eu não aguentaria, não. Mas, hein, Gisela, e esse negócio de você olhar para trás desse teu livro, por isso que eu acho que quando publicar tem que ser. Não é demorar 7 anos para fazer esse processo, porque uma coisa é você demorar para escrever, outra coisa é você ter um tempo para publicar. Né? Por exemplo, os revisores do Guimarães Rosa falavam, cara, a gente não aguenta mais, vai do jeito que tiver. Né? Eu também não acho que isso seja uma coisa tão legal. Eu acho que tem um tempo, Matura, quando você se sente, pergunta, né? Pergunta para você. Você se sentiu assim, agora tá do jeito que eu quero, vai. Você Sim, sentiu esse alívio? com certeza, sim. Até porque, na verdade, no final já eram as últimas edições. Eu ainda não estava orgulhosa ainda, né? Eu estava, não, preciso mexer mais, preciso fazer mais. Quando eu li a última vez, eu falei, nossa, agora sim, né? Agora eu realmente tenho orgulho da obra. Eu acho que quem ler vai ficar muito satisfeito. Então, acho que eu cheguei sim. No final, eu falei, nossa, consegui. Arregacei as mangas e valeu a pena. Que eu acho que é uma sensação que precisa acontecer. É tão chato quando a gente chega e aquela sensação de eu podia ter melhorado, tal. Mas que não é uma coisa de mudar a palavra azul escuro por azul marinho, Não. entendeu? Que é diferente. É estrutura. É realmente você está preocupado se ver se não tem nenhum furo, etc. Agora, eu ia te perguntar uma outra coisa, que era o seguinte: dentro do processo de produção tal, e de fazer o livro, o que você achou mais difícil? De fazer, de elaborar. De todo o processo. O que você achou mais que eu percebo? Porque o autor, aí fica a dica, né? O autor muito perfeccionista é aquele que quer controlar todo o processo. Né? Então, o que você achou mais difícil do processo? Foi a parte da revisão, criação de capa, criar orelha, fazer a foto da orelha? Acho que com certeza, o processo de edição, o processo de revisão, foi bem mais difícil do que eu pensava. Justamente por isso, né? Porque a gente ia, voltava, e aí no final até brincava com meu marido, falava, vixe, eles não vão bem aguentar lá não, porque toda hora eu mudo alguma coisa. Mas é por isso, acho que eu queria realmente que ficasse algo que eu no final sentisse que estava pronto mesmo, né? Que eu me sentisse orgulhosa. E aí a gente fez uma coisa que eu queria que você mostrasse, que a gente também, que eu acho que foi um aprimoramento, né, do livro, que são aquelas epígrafes, né? Aí as epígrafes do livro, eu acho que tem uma coisa ficou legal pra caramba, e eu acho que isso foi surgindo, né, o Gisela, dentro Foi. desse processo, que eu acho que também ficou legal e eu acho que vale a pena a gente mostrar, porque eu acho que ficou bonito. Né? Então os capítulos eles vêm com abertura, sempre com um pensamento, né? De alguém que a Gisela colocou que eu acho que tem a ver com o capítulo. Exatamente. Tem alguma coisa a ver com... Desculpa. Vou mostrar outra. E essa programação visual, né, também. Eu achava, por exemplo, que você podia dizer que foi a programação visual que você achou, né? Porque esse livro ele foi uma massinha, né, Gisela? A gente fez de um jeito, aí depois a gente fez de outro, depois a gente fez de outro. Ele entrava com capitular, depois tirava o capitular, depois a gente colocou uma primeira frase em negrito. Aí você não A gente gostou mudou muito, até o não? nome agora, lembra? É verdade. Como é que era o primeiro nome? Já nem me lembro mais. Era o Universo Paralelo. Universo Paralelo, foi mesmo. Foi mesmo. E aí, que foi interessante porque que a gente mudou, né? Que aí foram as nossas discussões, né?
Eu achava que ia ficar meio pode crer, né? Pô, universo paralelo, pode começar a pessoal. Hã? Meio batido, né? Você falou que também já estava, né? É, meio batido, tal, e também podia dar uma conotação que não era do livro, né? Que não era uma coisa que era um universo paralelo, ou podia estar ligado com coisas alucinógenas ou qualquer coisa assim. Não, eu acho que. E aí era exatamente. A gente foi debatendo essa criação do título, que eu acho legal pra caramba. Uma das coisas que eu mais adoro a gente ficar brigando pelo título, sabe? De batizar, né? De batizar o filho, que eu acho muito legal. Lembro também que você mandou também diversos modelos de capa, né? E a gente meio que nós nos apaixonamos por essa aqui, né? Foi. Eu achei que assim que ficou com essa cara, né? Que chama a dar uma certa curiosidade, né? E aí eu queria te perguntar, né? Aqui tem umas coisas, por exemplo, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que sonham em perseguir esse mesmo caminho que você fez? Então, que é preciso, é difícil, é preciso ter resiliência, dedicação, não é fácil, né? Não é um processo fácil, mas que se é um sonho, que vale a pena correr atrás, porque é muito gratificante no final. Legal. Eu acho. Gente, esse processo, o processo com a Gisela foi muito interessante, porque a gente passou por todos os processos muito. A gente escolheu muito a capa, escolheu muito o texto, a gente trabalhou muito na programação visual, né, do livro, da programação visual interna, né, porque existe uma programação visual interna, né? As pessoas às vezes esquecem, mas existe, o livro tem que ter uma cara interna, tem que ter quando você abre, tem que ter uma letra gostosa de ler. Eu que sou quatro olhos, gosto de ter uma letra grande, porque eu odeio livro com letrinha pequenininha, que eu tenho que ficar fazendo esforço. Eu nunca leio numa luz ideal, entendeu? Com muita luz, etc. Então, eu acho que o livro, né, e esse livro também, até pela escolha do papel, né? A gente escolheu lá na frente, isso a gente tinha escolhido, é um papel mais encorpado, é um papel que eu acho que ele traz uma sensação gostosa, né? A gente sente que ele é grosso, mas ele é ao mesmo tempo um livro leve, né? Não é um livro ruim de você ficar carregando, eu acho que ficou bem legal. E eu queria te perguntar uma outra coisa. Dentro dessa coisa, por exemplo, você tinha uma vida de fazer livros infantis, né? E agora você vai ter que, a gente vai passar agora para um momento da gente ir para a livraria, de conversar, né, com outro tipo de público. Quando você vai conversar com eles, que é o que mais ou menos que a gente vai falar aqui, que a gente começa como é que chama? A vender o livro, vender as ideias. O que fica do teu livro como ensinamento, vamos dizer assim? Para que as pessoas lembrem. Por que, por exemplo, por que alguém vai ler esse teu livro? O que você está trazendo, né, de reflexão? Acho que além de tratar esse tema, né, que é um tema tão forte, né, que é o luto, de uma forma leve, de uma forma que as pessoas, né, consigam aprender com ele. Até eu coloco que esse livro também ele dá dicas de como a gente lida com esse tema com crianças e adolescentes, né? Porque igual, a gente às vezes evita de falar, às vezes não explica da maneira correta. Então, a gente acaba traumatizando, né, essas crianças e adolescentes antes de explicar. Então, eu acho que isso também é bem importante, a forma como eu consegui lidar com esse tema. E também, que eu acho também que eu consegui passar também, que é a questão da felicidade mesmo, que eu comentei, que é algo que não adianta, a gente não é feliz porque eu sou feliz, a gente precisa conquistar a felicidade todos os dias, né? E precisa se empenhar para que as pessoas que estejam ao nosso redor também consigam estar felizes. Então, acho que é basicamente isso. Mas, por exemplo, dentro dessa ideia do luto, né, que você está falando, por exemplo, você acha que as crianças, elas têm a capacidade, eu acho, né? Aí eu vou entrar com uma coisa. Por exemplo, você acha que as crianças têm capacidade de entender o luto mais fácil que um adulto? Eu acho que mais fácil não, mas ela tem a capacidade de entender o luto.
né? Eu acho que você precisa conversar. A gente, na época que a gente teve a perda dessa mentora, que eu falei, a gente recebeu uma psicóloga e ela nos instruiu em relação a isso. Uma psicóloga especialista nesse tema. Então, você precisa dizer né, que essa pessoa é muito importante, que essa pessoa ela não vai voltar, mas não precisa ser uma explicação grandiosa, nada muito detalhado. Você pode ser evasivo, você fala o que aconteceu, né? E se a criança se aprofundar, aí realmente você dá mais informações. Eu realmente procurei não entrar nesse tema porque a gente precisa respeitar, né, os tipos de religião, então acho que cada religião tem uma crença em relação a isso, mas é preciso sim conversar com criança, com adolescente, o que aconteceu? Olha, essa pessoa ficou doente, ela foi para o hospital e ela faleceu. Né? Aí muitas crianças a gente percebeu lá que morre o assunto, né? Eles não querem se aprofundar. São poucas as crianças que vão além, mas eu acho que é necessário sim você abordar e falar o que aconteceu. E falar que a morte é uma coisa da vida, né? Da vida, exatamente. E a gente que cria esse tabu, né, gigantesco para falar sobre a morte, porque a gente na verdade, que desenvolve isso. É interessante. E isso é discutido, né? Isso é trazido no teu livro, né? Que eu acho que é muito, que é bem legal. E a gente está vivendo isso, né? Nesse momento onde tantas pessoas queridas estão morrendo. Eu acho que é um livro que vem num momento muito propício, mesmo, e a gente obviamente nem pensou nisso, né? Mas é um momento de se discutir isso, porque a gente está perdendo tanta gente, né? Por exemplo, eu fico olhando assim, as coisas estavam tão longe, né? Essas mortes estavam tão longe e agora elas estão tão perto de mim, né? E eu acho que entender isso, né? Eu acho que faz parte, eu acho que livros como o seu têm que ser realmente lidos para que a gente possa trabalhar isso com uma certa... A morte a gente não tem como prever. Iremos todos, né? Exatamente. E aí é muito interessante. E seus filhos Também, leram esse livro? também trata também a questão de você aproveitar também a sua vida, né? De você É também verdade. viver da melhor forma possível. Leram sim, eles leram, adoraram. Os meus filhos são os fãs aqui, e meu filho e meu marido. Ah, tem que ser, tem que ser. Porque eu acho que filho é ótimo para criticar pai, né? Porque critica sem dó, né? A gente ainda faz toda uma coisa, conversa e tal, mas filho fala, pai, tá horrível isso aqui. Não gostei e Exatamente. tal. Aí você Marido fala, não, marido o elogia sempre, né? Os filhos falam a verdade, né? mas tem que elogiar, tem que elogiar. É diferente, é diferente. As hierarquias, os poderes são diferentes dentro de casa. Por isso que a gente tem que aprender. Eu sempre gosto de falar, eu não sei, não me lembro se eu tenha falado isso, mas que eu gosto sempre da crítica dos inimigos. Da crítica dos amigos, já não gosto tanto, É porque verdade. tem aquela coisa que, principalmente nós, brasileiros, né, que a gente não gosta de criticar ninguém, né? Todo mundo é lindo e maravilhoso, e às vezes essa coisa da gente fazer essas críticas não são recebidas bem. Eu fico muito feliz de você ter dado esse teu testemunho para a gente aqui, porque é o caminho. E É. são críticas sempre construtivas, nunca E às destrutivas. vezes Não, eu falo, você, quando faz um livro, né, com essa quantidade de páginas, às vezes passa alguma coisa, né? Às vezes você perde alguma coisa lá na frente. Então é muito importante também, porque a editora pega e posiciona, né, o que precisa ser alterado. E algumas ideias também que eu tive, né? E a Rafa maravilhosa, sempre, não, acho que. Por que você não pensa nesse tema aqui, nesse lado? Então, eu assim, fiquei muito grata por todas as dicas e pelo apoio que vocês me deram. ô Gisla, você estava falando que. Ai, cara, perdi de novo. Gente, hoje eu tô fantástico, assim, de perder. Você tá quase chorando agora. Tô achando que você leu meu livro aí de tarde. Não, sei, cara, eu estava lendo o seu livro para dar uma pensada antes. Fiquei uma hora aqui lendo para a gente poder, né, puxar alguma coisa, mas as maiorias das minhas coisas eu falei, mas aí eu vou dar spoiler nisso também. E aí eu tenho medo, porque eu sou rei dos spoilers. Então, eu prefiro ficar calado, né, e a gente falar mais sobre a coisa assim, porque eu falo. Outra vez eu dei um spoiler, a pessoa mandou um WhatsApp, pô, agora você falou um negócio que não era para ter falado. Aí eu falei,
Pô, foi mal, desculpa. Então eu prefiro que aí as pessoas que forem dar uma lida ficarem mais curiosas e poder. Uma das coisas que eu queria dizer, a gente colocou no site que a pré-venda era só até hoje. Eu vou esticar a pré-venda, vou colocar até domingo. Então, para quem não comprou, tem espaço aí para poder ganhar frete grátis, né? Poder receber aí o autógrafo da Gisela, todo mundo nessa para tocar. E a gente vai deixar esse vídeo, ele no Instagram da editora, vamos colocar no YouTube, viu, Gisela? Aí você baixa também, que eu quiser colocar no teu YouTube, fazer essas coisas. Uma das coisas, Gisela, aonde mais além do Instagram a gente consegue te achar? Você tem um site, não tem? Tenho, é glcola.com.br. Lá tem todos os livros. Inclusive, o nosso Entre Universos, ele já está direcionado para esse site, com frete grátis e autografados. Ah, legal. Porque às vezes é bom, né, Gisela? E eu sempre indico, eu acho que você tem um site bem legal, que para as pessoas te conhecerem também, conhecer essa parte dos teus livros infantis, que é um outro mundo, né? Eu, sincero, é um mundo bem que eu não conheço tanto, e a gente acabou se conhecendo nesse teu mundo quando você era professora na escola, né? Exatamente. Que logo depois você mudou de trabalho, etc. E meio que, eu achei uma coincidência isso, né? Você mudou de trabalho e veio com um livro bem mais adulto, vamos dizer assim, né? Eu achei bem legal. Você estudava em qual era a escola? Que hora você era professora? Na Escola das Nações. Escola das Nações. Então, e aí a gente se conheceu lá, etc. E você estava nesse momento. Eu acho que é interessante que o livro ele segue. E eu sempre falo, né, que o livro agora, ele vai ficar com a gente aí um tempo, andando por esse mundo, né? A gente, vai estar brevemente, a partir de hoje, a gente já fez, já separamos todos, acho que amanhã eles estão indo para todas as livrarias, já devem estar em todas as livrarias leitura, daqui de Brasília, né? Eu acho que menos do Terraço Shopping, que eu acho que a gente tem uma pendência lá para a gente resolver, mas aí quem quiser também pode comprar o livro fisicamente nas livrarias e brevemente vai estar no site da Livraria Leitura e a gente mandou para o site da Amazon. Brevemente estará lá também. Bom. E aí, ô Gisela, para a gente continuar a nossa jornada, e aí eu vou seguir, porque você sabe que eu tenho um casting aqui que faz que eu pergunte algumas coisas, né? Você pretende, já está preparando para preparar outro livro? Não, na verdade eu gostaria de focar. Esse aqui, agora, acabou de ser lançado agora também, mas é infantil. Esse aqui é O Segredo das Bruxas, também é infantil. Ah, que legal. Ué, não sabia, não. Foi em parceria com a ilustradora Gabriela Moffat. Malfatti? Na verdade, eu pretendo divulgar esse livro, né? Continuar com esse processo agora. E a gente nunca sabe, né? Porque às vezes a ideia vem e a gente começa a escrever. Mas se eu pudesse escolher, eu acho que eu focaria agora em alguma coisa, em um livro didático, alguma coisa que estivesse voltada na minha área, né? Como eu falei lá do mestrado, alguma coisa que tivesse relacionado com... na minha pós-graduação, eu fiz um módulo que se chamava Dificuldade e Transtorno Específico de Aprendizagem, né? Que é a educação inclusiva. E eu fiquei apaixonada pela temática. E procurei Agora traduz o que é isso, pelo amor de Deus. Então, são dificuldades de aprendizagem, né? Por que o aluno não aprende? Por que a criança e o adolescente eles não aprendem? Então, tem várias vertentes, né? E esse tema me chamou muita atenção, eu procurei, né, um mestrado que tivesse essa temática e consegui achar um mestrado aqui na Católica de Brasília, que é em psicologia e é voltada para a educação inclusiva e transtornos específicos de aprendizagem. Então, eu acredito que se eu fosse escolher escrever alguma coisa, eu iria para esse lado aí. Mas eu acho que fica a dica que eu acredito que quando você lança um livro, ele pelo menos você tem que pegar na mãozinha desse seu livro e andar com ele pelo menos durante um ano, todos os recantos que existem dentro da internet, Facebook, Instagram, livraria. Então fica a dica e a gente vai andar com ele por aí agora. Ô Gisela, mas voltando nesse teu assunto que eu achei interessante, esse transtorno, mas não é para crianças que têm deficiência? Ou, por exemplo, eu tenho dificuldade com matemática.
Então, a dificuldade, ela pode ser alguma dificuldade momentânea, né, que o aluno está passando. Alguma dificuldade de adaptação na escola, alguma dificuldade em casa, alguma mudança, né, ele mudou de uma cidade, não está se adaptando. Então, essa dificuldade, ela consegue ser sanada. O transtorno específico de aprendizagem, aí é que você lida com esses transtornos, que é o TDAH, né, a dislexia, a desortografia. Aí realmente é algo que você precisa criar estratégias para poder maximizar o aprendizado desse aluno. Que bem legal, hein, gente? Fica a dica, prepara aí, segue a Gisela, que ela vai trazer coisa nova aí, tenho certeza. O mestrado Aí, são Gisela, 2 anos, tá, agora? Então vai demorar ainda 2 anos então para ótimo, ótimo. pensar sobre isso. Perfeito. Então, preparar. Então, a gente tem 2 anos aí que pelo menos sua cabeça vai estar cheia. A gente vai ter o Entre Universos como foco, que eu acho que brevemente vamos colocar ele também como livro eletrônico, né? Isso. Vamos levar ele para o mundo eletrônico. Não, já vou dizendo que não vai ficar Inclusive, tão eu lindo quanto tentei o livro até agora impresso. enviar o meu livro para o meu irmão, que mora na Tasmânia. E não consegui, porque as fronteiras estão fechadas, né? E ele tá doido para ler. Eu falei, vamos esperar, espera aí o e-book. Ó, Tasmânia, Austrália, né? A Austrália tá também fechada, mas parece que a DHL envia, viu? Parece que a DHL envia. O Gisela, e pergunta de novo o Entre Universos, né? Se você fosse hoje falar assim, qual é uma faixa etária que você indicaria que acha que as pessoas mais vão gostar? O livro pode ser lido por meninos? Sim. Mas eu acredito que a faixa etária seria adolescente e adulto, né? Se eu fosse falar assim, se eu fosse direcionar. Legal. A partir dos 16 anos. Eu acho que dependendo, por exemplo, pequenos leitores que gostam de ler livro, eu acho que não tem não tem nada assim, 12 anos para frente, se gosta de ler, já acho que já dá para pegar fácil o seu livro. Obviamente que cada um vai ter sua leitura, que nem ler fábula, né? Teu livro tem uma coisa assim. Na medida que vai, dependendo da maturidade do leitor, vai pegar umas coisas e outras coisas não vai pegar, né? Umas coisas vai achar mais importante, outras coisas vão achar menos importante. Mas a construção dos teus personagens, Gisela, principalmente da Ana, por que não foi um menino? Por que foi uma menina? Porque você é menina? Porque você é a Ana? Por que você chamou ela, a chamou de Ana? Acho Eu que tinha essa pergunta para fazer. Por que veio? Por que Ana? Por que não Patrícia? eu sempre gostei desse nome, Ana. Então acho que é por isso mesmo. Acho que eu gostei do nome e segui. Mas eu acredito que até meu marido leu esse final de semana e falou para mim, acredito que cada personagem do livro tem alguma ligação comigo. Então, eu acho que eu trouxe um pouquinho da minha vida para, claro que respeitando, né, as diferenças, mas tem um pouquinho a ver. Porque eu acho interessante que nessa criação, né, dos personagens, você passou por esse momento que os teus personagens meio que tomam vida dentro da tua cabeça e você foi escrevendo o livro e a coisa foi acontecendo e eles tomaram o seu próprio caminho? Você Sim, viveu isso? e no início, na verdade, não eram esses nomes, né? Eram outros, lembra? A gente trocou. Lembra? Eu lembro que eu não conseguia, porque eles já eram parte da minha vida, né? Então, como é que na verdade, o nome dela era Jen, se eu não me engano, né? Eu não conseguia falar Ana, justamente porque ela já fazia parte da minha vida, Jen. E foi difícil. Eu tive que ler o livro algumas vezes para poder me acostumar. Esse está dentro da dica que a gente fala. Se a gente está no Brasil, né, e às vezes a gente tem um forte colonialismo cultural, né? E ainda assim, você que fala nas línguas, fala inglês fluentemente, né, e a gente acaba trazendo isso na hora que a gente vai colocar. Mas eu sempre acho que a gente deve trazer para a nossa realidade. Quanto mais próximo da nossa casa, do que é nosso,
mais você vai estar sendo universal. Porque se seu livro for traduzido, chegar a ter traduzido, eles vão traduzir os nomes, se eles acharem melhor, né? Por exemplo, a Ana vai chamar Jen, possivelmente. Você já vai ter o título, o nome que é melhor em numa língua exterior, mas ou estrangeira. Mas na hora que a gente traz para a gente, eu acho que é sempre gostoso trazer para o mais próximo, né? Mais Sim, próximo que eu as acho que localidades, acho que no início eu tentava colocar algumas localidades de fora, porque eu morei fora, eu fiz intercâmbio. E aí a Rafa falou, Gisla, vamos trazer alguma coisa para cá, procura algum local. E aí que veio a ideia, né? Que eu pesquisei e veio a ideia de Olambra, que é a cidade das flores. das Então, flores. Uhum. bacana, é. E eu acho que isso foi uma sacada, porque aí a gente deu um spoilerzinho, porque que tem a flor, tal, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem, isso pode, não pode? Pode, com certeza. E aí, ô Gisla, e aí que eu acho interessante essa coisa. Sabia que isso é raríssimo o autor que aceita fazer uma mudança dessa, porque é uma mudança meio profunda, né? Em toda a estrutura do livro. E eu não sei como você conseguiu fazer isso de uma forma até, que eu vou ser Ah, sincero, muito rápida. eu analisei tudo, eu pensei uns 2 dias. E eu falei, vou apostar. Eu comecei a pesquisar, comecei a escrever, eu vi o resultado, né? Eu falei, gente, não tem nem comparação. E aí apostei e deu certo. Acho que as É. dicas foram muito boas. Cadê a Rafa que não apareceu, poxa? Eu não sei, gente, eu não sei. Na verdade, eu não estou conseguindo ver aqui. Ah, agora eu tô conseguindo, ó. Pra mim, ela estava chorando, mas eu não tô conseguindo ver os comentários, você acredita? Eu apertei os comentários e ficou travado. Ah, peraí, ó. A Rafa tava ali, ó. Olha aí o spoiler. Ó, ela falando, a Rafa tá aí. Ô, Rafa, dá Você um quer oi aí que eu pra gente. lesse aqui, ó, a capa dela, a quarta capa? Lesse esse pedaço aqui? É verdade, Rafa. Você podia entrar aí pra ler, hein? É, poxa. Cadê ela? Vou tentar colocá-la aqui dentro. Peraí. Achei tão linda essa quarta capa aqui. Não foi legal mesmo. Vamos colocá-la aqui. Mas eu não tô conseguindo. Cara, o meu negócio tá. O meu. Não sei o que acontece aqui. De vez em quando ele trava e eu não consigo apertar. Eu aperto no botão, ele dá um clique, mas ele não anda. Rafa, vou te dar 2 minutos, porque a gente já está meio que no final da nossa conversa aqui, né? Então, se você estiver aí, pede uma solicitação aqui para entrar no na conversa, aí você vai ler. Se não, eu leio e aí a gente segue. Ô, Gisla, uma pergunta final, e as pessoas sempre gostam de perguntar isso. Existe algum tipo de livro, por exemplo? Você falou do Fernando Sabino, eu acho que Fernando Sabino é nota 10. Eu acho que, por exemplo, Menino do Espelho é fantástico. Mas você tem algum tipo de livro que você recorre nele várias vezes quando você está agoniada ou uma coisa que te traz algum tipo de conforto? Você tem um Então, livro tipo Boia de Salvar-Vida? então, acho que eu gosto muito da temática da disciplina positiva. Não sei se você já ouviu. Eu sou educadora em disciplina positiva e eu gosto Uhum. muito de ler sobre isso, porque cada vez que eu leio, eu aprendo algo novo. A disciplina positiva é uma nova abordagem educacional, né, que traz, você cria habilidade de vida para as crianças e para os adolescentes a partir de desafios comportamentais. Então, mesmo fazendo curso, mesmo lendo livros, toda vez que eu leio, eu aprendo algo novo. Então, eu gosto muito. Ai, que legal. Para as mães aí, pais, cuidadores, educadores. É bem legal. E aí, ó, ô Gisele, enquanto eu tô aqui, eu tava esperando aqui, você podia dar um oi aqui, ó. Tem a Nazaré, tem Nazaré, o Raí Marques, tem o Raí Marques aqui também, legal pra caramba. A gente tanto. tem a Isabel Signorelli aqui, Jaquinha, Thaisa. Dá um oi pro pessoal e eu vou. Acho melhor você ler, hein? Tô achando que a Rafa não. Será que a Rafa vem? Eu acho que não tá aqui não, mas. Obrigada, Gente, gente. essa quarta. Pode falar, pode falar. Obrigada pela presença de todos, gente. Muito lisonjeada aí com. E eu espero, né? Nada impede, a gente está fazendo um lançamento virtual, né, Giseli? Mas nada impede que a gente vá fazer brevemente um lançamento físico. Eu sei que você tem um pessoal no sul, né? Que, quem sabe, brevemente a gente não vai deixar de fazer.
Sudeste. 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 Vitória, né? É. Desculpa. Eu não sei porquê, mas eu acho que é porque você é loirinha, eu acho que foi as coisas do sul. Mas, então, ó, eu vou ler. A Rafa, que é a editora junto comigo, ela escreveu, acho que a 4ª capa do livro, que eu acho que tinha que ser, porque a Gisela e ela trabalharam muito juntas. Foi fantástico o trabalho. Eu queria o depoimento da Rafa aqui, mas não vai dar hoje, então a gente deixa para um outro momento, que eu espero que venha. Aí a Rafa escreveu: eu sempre me sinto muito honrada em fazer parte do processo de publicação de livros, mas, de tempos em tempos, deparo-me com alguns projetos que me fazem levantar as mãos para o céu e agradecer a quem quer que seja responsável por ter me dado o melhor trabalho do mundo. Entre Universos foi definitivamente um desses casos. Legal, isso foi lindo. A começar pela dulcíssima Gisela L. Cola. O seu L é de que, Gisela? Que as pessoas... Lírio. Lírio. Lírio, olha, tem tudo a ver, é uma outra flor. É verdade. É o destino. É o destino. A cada revisão, a autora me devolvia um material mais interessante, mais coeso. Empolguei-me ao ver a disposição dela em arregaçar as mangas, lapidar cada linha e entrelinha do original, até chegar a esse resultado que você, leitor, tem nas suas mãos hoje. Um livro que só conseguimos fechar quando a história termina. E o que dizer na narrativa? Entre Universos, acompanha a história de Ana Rose, que desde muito nova se viu obrigada a lidar com a perda de um ente querido. A partir desse evento, o leitor é convidado a refletir sobre o impacto dessa que é uma das únicas certezas que temos na vida, a morte. Apesar da densidade do tema, a narrativa é leve, fluida, já que a autora quebra a linha temporal de maneira que o lamento do leitor diante das dores dos personagens principais não dura mais que algumas páginas. Eu adorei essa parte. Também. Em algum lugar a gente deu um destaque dessa que eu achei que é o seguinte: o lamento do leitor diante das dores dos personagens principais não dura mais do que algumas páginas. Enfim, prepare o café, deixe que a caixa de lençóis de lenços próxima e venha se deliciar por meio das flores de Olambra com esse romance de estreia de Gisela L. Cola. Posso garantir que a viagem vai valer a pena. Muito Rafaela Nascentes. Foi muito legal. Rafa, foi muito legal. Obrigado. E eu acho que, gente, a gente está chegando aqui no nosso final, né, Gisela? A gente já está com 1 hora aí de bate-papo. Eu acho que é o limite, né, que a gente tem aí de Instagram, essas coisas, para não ficar muito chato. Volto a dizer, gente, coloquei o site para a gente ter mais 4 dias aí de pré-venda até domingo. Então, quem quiser vai ter frete grátis do livro da Gisela. Ó, o Jordão Verônica aqui, mais vontade ainda de ler. E aí entrem lá no Escritores Brasileiros, o livro está lá em destaque. A Gisela vai estar o seu... Gisela, fala o seu Instagram para as pessoas. Autora GL Cola. Gente, quem puder, ó, já coloca lá, dá um cliquezinho, dá uma seguida, que aí ela vai estar. Olha, Rafa, agora ela apareceu. Você acredita nisso? Agora. No final do final. Mas foi muito legal. E aí eu queria fazer uma coisa. Olha, vamos sortear um livro, ô Gisela, para quem mandar um direct ou para mim ou para você agora. E aí manda um direct aqui para a editora ou para a Gisela. E aí a gente vai mandar um livro para você autografado. Sem custo, sem nada. Só mandar pra gente. O primeiro que mandar, a Gisela, a gente manda, tá bom? Aí você me avisa e a gente manda para ele. Queria te agradecer por ter escolhido a Tagore Editora. Foi um grande prazer. O seu livro foi uma jornada que nos ensinou também. Também, para mim foi maravilhoso. A Rafa, você, o carinho que vocês, atenção, né, o apoio que vocês deram. E agradecer também a minha família, o meu marido, meus filhos, que me apoiam diariamente nos meus sonhos e nas minhas conquistas. Que legal. Ó, manda um abraço para Gui e para o seu filho, que eu não sei qual que é o nome dele. Qual que é o nome do seu filho? Marcelo e Gisela. Gisela e? Marcelo. Marcelo. Mande um abraço aí para o seu esposo. Muitíssimo obrigado. E eu espero que a gente vai fazer mais uns outros bate-papos desse daqui a
uns 3, 4 meses para falar como é que foi o processo de receber feedback dos livros, como é que foi esse bate-papo agora, não comigo e nem com a Rafa, mas sim com os leitores. Vamos ver o que eles vão falar. Se Covid, a gente faz um lançamento nas livrarias, né? Vamos fazer, a gente tem que brindar, né? A gente tem que passar, a gente tem que fazer essa comemoração. Se Deus quiser. Tá chegando, a minha idade chegou essa semana. Então, eu já vou poder vacinar. Gente, um grande abraço, brigadíssimo mais uma vez. Gratidão, fico muito honrado de ter aqui com a nossa família da Tagore Editora. Um beijo, Gisler, um abraço aí para o seu esposo. Tchau, tchau. Obrigado.